Olá, ser humano nosférico! Aqui é a Naná e vamos dar continuidade à leitura do livro O Fator Maia, capítulo 6, iniciando em 3, 2. No momento em que escrevo essas linhas, ainda não raiou o dia. No calendário atual, computado em relação ao nascimento de Jesus Cristo, a data é de 20 de junho de 1986. No calendário maia, calculado a partir de 13 de agosto de 3113 a.C., hoje é 10 Ben 9 Kayeb, o que significa que estamos no Bactum 12, Catum 18, ano 14, Vinal 18, dia 9. Ou poderíamos dizer que aqui em 18.625.099. Número de dias percorridos desde o início do grande ciclo. Ou menos de 10.000 Kim do término do grande ciclo. Seja lá como for dividido, o grande ciclo ou feixe de radiação sincronizante de 5.200 Tum, 13 Bactum, de diâmetro, está prestes a terminar. Conforme indicamos no capítulo anterior, ao atravessar esse feixe de radiação, as formas de vida avançadas de DNA neste planeta são submetidas a uma aceleração, curiosamente imitada pela aceleração que sofrem as partículas atômicas em nossos gigantescos aceleradores. E é esse processo de aceleração que, em última análise de sincronização, nos referíamos como o harmônico de onda da história. Esse harmônico de onda é um diminuto, porém excepcionalmente bem proporcionado fractal do processo de evolução galáctica. Portanto, o término do ciclo em 2012 pressagia nada menos do que uma grande progressão evolutiva do processo radiogenético de luz-vida que o nosso planeta representa. Todavia, falar do fim do ciclo no campo morfogenético cujo calendário é dominado consciente ou inconscientemente pela presença e visão da figura histórica chamada Cristo é despertar o espectro do Armagedon. Uma segunda vinda, precedida por uma terrível conflagração final que prenuncia a extinção. É de fato que esse roteiro parece estar se desenrolando através da estrutura temporal fundamentada em Cristo, que agora domina o mundo. Um poder de destruição inconcebível, desencadeado a partir das pesquisas com o átomo, iniciadas e originalmente apoiadas pelos mais brilhantes cientistas do século XX. Esse é o clima armagedônico a que chegou a humanidade em nosso planeta. Estamos tão comprometidos e enfronhados nisso tudo que muito pouco se salva na imaginação popular. As visões cinematográficas costumam retratar uma barbárie pós-nuclear ou uma sociedade tecnológica tão sistematizada que se torna um pesadelo vivo. Mesmo os filmes sobre o futuro das viagens espaciais são dominados por visões bélicas colossais e galácticas, tipo Star Wars. Até agora, nenhuma alternativa genuína ao terror de viver em uma grande indústria nuclear mundial tem inspirado a imaginação popular, ou a dos líderes do planeta. O Armagedon, pelo que se vê, irá prevalecer. Quando olhamos para a fonte do Armagedon, o livro do Apocalipse, percebemos que ela apresenta uma justiça implacável, fazendo distinções bem definidas entre os que serão salvos e os que serão condenados.
e ao mesmo tempo é um texto tão visionário quanto se possa conceber. O mais curioso, entretanto, é que o simbolismo numérico do livro do Apocalipse possui um harmônico maia. O fato de que Cristo é o 13º em um grupo de 12 discípulos é de máxima importância. Depois há uma ênfase contínua sobre o número 7, várias vezes repetido, como uma base mística de toda a revelação. E, finalmente, são 144 mil os eleitas, o mesmo número de dias ou kin de um Bactum. Lembrando que um Bactum é um termo harmônico multidimensional e que atualmente estamos no 13º ciclo, Bactum 12. E podemos imaginar se não existe uma profunda ligação entre o apocalipse cristão e o fator maia, que tem sido ignorada ou evitada nos círculos dirigentes ortodoxos do Ocidente neocristão. Serão a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra o ingresso na esfera inimaginável de um novo ciclo? A sincronização pós-galáctica que se seguirá a 2012. Data que no calendário maia é 13.0.0.0.0. Se existe algum contraste acentuado entre o ponto de vista do cristão ortodoxo e do neocristão científico, é aquele do fator maia. É a questão referente ao início e fim. A estrutura mental moderna está tão saturada com o começo do tipo Big Bang e com um fim da mesma natureza que a ideia de ciclo é difícil de ser compreendida. Enquanto muitas, se não todas, as perspectivas não ocidentais enfatizam uma interpretação cíclica das coisas, assim evitando qualquer danação final. O fator maia, com grande precisão, o presente com os cômputos harmônicos de um ciclo maior que abrange toda a história e que está prestes a terminar. Porém, este fim certamente não é um fim, mas um convite para ascender a uma escala mais ampla de operações. Aproveitemos a oportunidade apresentada pela evidência do mito do Armagedon para inserir a avaliação que nos é dada pelo grande ciclo. Conforme a perspectiva do fator maia, o pico do mito do Armagedon coincide com uma crista de onda não apenas do 13º ciclo Bactum 12, mas de todo o harmônico de onda da história. Não admira que os tempos sejam tão momentosos. Se o objetivo da passagem pelo feixe de radiação galáctica sincronizante tem sido de acelerar e intensificar a evolução da vida e da consciência nesse planeta, enquanto focalizado na espécie humana, então, nada caracteriza melhor esse processo como o Bactum 12. Examinemos isso mais de perto e vejamos o que ainda podemos aprender. Chamado de Bactum da transformação da matéria, o 13º ciclo Bactum 12 representa tanto a criação de uma estrutura de incrível complexidade, a civilização industrial, quanto ao mesmo tempo um movimento imanente cuja transcendência sincronizante é quase inconcebível. Quando olhamos para o módulo harmônico de 13 Bactum e 260 Catum, e vemos que já estamos nos aproximando do final do Catum 259, parece quase impossível imaginar que, dentro de 25 anos, o mundo possa estar preparado para uma organização de vida, para uma civilização completamente diferente de que existe agora. E, contudo, se considerarmos o processo progressivo de mudança que tem caracterizado o Bactum 12 até agora, veremos que a próxima etapa, a etapa da transformação, é precisamente aquela que impulsionará a sincronização galáctica. Primeiramente, vamos descrever a estrutura do Bactum 12, um campo morfogenético de riqueza caótica, de 1618 a 2012. O Bactum 12 não apenas possui o seu próprio ciclo discreto de onda, mas ao mesmo tempo encarna a comunância do movimento ondulatório de todos os 13 ciclos Bactum, isso é, do grande ciclo. Uma vez que a crista de um movimento dessa natureza ocorre na direção do término do ciclo total, o Bactum 12
como o subciclo culminante é dotado de uma aceleração de potência excepcional, exponencial, e é por isso que ele é chamado de Bactum, da transformação da matéria. Tudo, desde o ponto de partida de 3113, é uma preparação para o ciclo culminante de transformação e fundamentalmente de sincronização. Nessa apresentação do Bactum 12, Catum por Catum, fica evidente a interconexão no desenvolvimento do materialismo científico, da revolução industrial e da expansão global de um modo de vida materialista aquisitivo que conduz a este novo, crítico momento atual. Também deve parecer óbvio a extensão alcançada por uma transformação irreversível. Tudo é completado na transformação, exceto a etapa final, a sincronização de todo o campo de ressonância global. É com vistas à ocorrência dessa sincronização que se propõe esse ábaco da história. Primeiramente, apresentaremos os ciclos Catum do Bactum 12, mostrando a sobreposição dos ciclos Arral, de 13 Catum, com o primeiro ciclo Bactum, que ele reflete. O último ciclo é caracterizado por uma sobreposição de 7 Catum, de um ciclo Arral, e todos os 13 Catum do ciclo Arral final. O 19º ciclo Arral, de 1499 a 1756, que é completado no Bactum 12, é aquele Man, para juntar-se por inteiro à mente da Terra, enquanto o 20º ciclo Arral é Lamat, de 1756 a 2012, e nele imprimir a harmonia da semente estelar. Estas palavras poéticas são pistas para o processo real que ocorre no convulsivo caldeirão da investigação material que o Bactum 12 representa. Eis aqui o diagrama esquemático do Bactum 12, com os ciclos Arral correspondentes, os 13 números e os 20 signos descritos no capítulo 4, os índices do número harmônico e as qualidades do padrão morfogenético. Bactum 12. Bactum da transformação da matéria. Ciclo Arral Man. Qualidade morfogenética para juntar-se por inteiro à mente da Terra. Ciclo Arral, 7º estágio, IMIX. Qualidade morfogenética, estabelecimento do padrão. Ciclo Arral, 8º estágio, IC. Qualidade morfogenética, padrão recebe inspiração. Ciclo Arral, o 9º estágio, Akbal. Qualidade morfogenética, padrão recebe consagração. Ciclo Arral, 10º estágio, Can. Qualidade morfogenética, padrão é semeado na vida diária. Ciclo Arral, 11º estágio, Tikchan. Qualidade morfogenética, padrão torna-se instinto. Ciclo Arral, 12º estágio, Simi. Qualidade morfogenética, padrão como base de revelação. Ciclo Arral, 13º estágio, Manik. Qualidade morfogenética, padrão é a base para novas habilidades. Ciclo Arral, Lamat. Qualidade morfogenética e nela imprimir a harmonia da semente estelar. Primeiro estágio, Lamat. Qualidade morfogenética, padrão estabelecido como lei. Ciclo Arral. Segundo estágio, Muluk. Padrão morfogenético, padrão como comunicação. Ciclo Arral. Terceiro estágio, Ok. Padrão morfogenético, padrão como forma social. Ciclo Arral, 4º estágio, Shuen.
Padrão morfogenético, padrão como visão artística. Ciclo Arral, quinto estágio, Ebb. Padrão morfogenético, padrão como natureza humana. Ciclo Arral, sexto estágio, Ben. Padrão morfogenético, padrão em plena maturação. Ciclo Arral, sétimo estágio, X. Padrão morfogenético, começo da autotranscendência. Ciclo Arral, oitavo estágio, Man. Padrão morfogenético, manifesta-se o padrão superior. Ciclo Arral, nono estágio, Sib. Padrão morfogenético, impulso em direção a um novo ciclo. Ciclo Arral, décimo estágio, Kaban. Padrão morfogenético, clímax do poder. Ciclo Arral, 11º estágio, Etnab. Padrão morfogenético, clímax autoimitativo. Ciclo Arral, 12º estágio, Kaua. Padrão morfogenético, começa a transformação. Ciclo Arral, 13º estágio, Arral. Padrão morfogenético, a transformação é concluída. Ciclo Arral. E o último estágio, Imix. Padrão morfogenético, sincronização galáctica. Quando todo o Bactum é visto como a intensificação criativa de um campo morfogenético particular e um clímax do harmônico de onda total, conhecido como a história, esse processo é atingido pela ação dialética de duas qualidades. A primeira é o ímpeto alquímico de transformação da matéria, através de etapas interligadas. A revolução científica, a revolução industrial, as revoluções sociais democráticas, culminando finalmente na ação nuclear. Isso é, o que caracteriza o movimento global dos 20 Catum que formam a transformação da matéria, contrapondo-se dialeticamente a essa evidente transformação do plano material, está a sobreposição da intenção planetária unificada, a criação de um campo de consciência terrestre coerente. Este segundo processo é a função refletida nos ciclos Arral, Man e Lamat. Ele é responsável pelas tendências que inclinam à expansão e à comunicação, ao romantismo, à exploração espacial e ao impulso que leva à consciência global que se realiza a partir da necessidade de sincronização. A tensão entre as qualidades de um lado, a transformação material do outro, a consciência planetária harmonizada, na verdade, representa o clímax de todo o processo histórico de 5.125 anos. Enquanto a tendência no sentido de transformação material funciona como invólucro externo que produz o paradigma dominante atual, do materialismo científico, a tendência contrária responde pelo paradigma também atual, que emerge dessa tensão, o paradigma de um campo unificado ressonante da consciência planetária. Esse novo e culminante paradigma planetário se tornará evidente por volta de 1992. De fato, ao se examinar todo o Bactum, deve-se ter em mente que ele se reflete com perfeição ao primeiro Bactum, onde o primeiro e o último ciclo, Imix e Arral, são caracterizados como Catum de ativação galáctica. Isso significa que há um intervalo ininterrupto de 354 anos, de 1638 a 1992, de uma atividade uniforme voltada para a transformação material, gerando um materialismo aparentemente desastroso e dinamicamente caótico da civilização industrial. Contudo, é precisamente no clímax da matéria de 1987 a 1992, um momento fatídico de plena maturidade do materialismo, que o objetivo mais elevado e culminante de todo o ciclo histórico é revelado. A fim de melhor compreender esse momento auto-engendrado
que agora engolfa o campo morfogenético do materialismo científico e sua manifestação como civilização industrial, examinaremos o Catum por Catum do 10º ciclo, o Bactum 12. Assim, o paradigma vindouro poderá ser aceito com mais naturalidade, sendo óbvia a passagem do atual. Ambos são funções não apenas do mesmo ciclo Bactum, mas da operação global de sincronização que caracteriza o trânsito da Terra durante 5.200 tum, ou 5.125 anos, no processo de aceleração galáctica. Como veremos, a jornada que estamos empreendendo conduz àquilo que nossos telescópios podem alcançar. Aqui, então, começa a narrativa dos 20 Catum do Bactum 12. 13º ciclo, Bactum 12. A transformação da matéria. Catum 0. Imix. Ativação galáctica. Regente planetário. Netuno solar. 7º estágio do ciclo Man. Padrão morfogenético é estabelecido. O Catum 0 representa o 7º Catum do ciclo Man, para juntar-se por inteiro à mente da Terra. Este 7º estágio completa a fase de desenvolvimento do ciclo de sobreposição a Hall, com início em 1499. O ciclo Man a Hall prepara o estágio para o Bactum 12, o período de 1499 a 1618. Representa a época turbulenta do renascimento europeu, os primórdios da expansão global, o impulso inicial na direção do materialismo científico, o apogeu da alquimia, o cisma da Igreja cristã e a transformação final da mente medieval, dialeticamente transitando de um paradigma de hierarquia espiritual para outro de materialismo secular, enquanto esse processo aparece com mais clareza na cristandade dividida. Seus efeitos, na verdade, são gerais e respondem pela receptividade decadente que permite ao poder europeu espalhar-se lenta e impiedosamente por todo o planeta. Como um catum de ativação galáctica, Emix representa a poderosa focalização de energias que catalisam uma visão de mundo materialista e científica, regidos pela força netuniana solar. Os destaques desse Catum incluem a publicação das Meditações de René Descartes, em 1618, Harmonica Mundi de Kepler, em 1619, Novo Organum e a Nova Atlântida, de Francis Bacon, em 1620 e 1627, respectivamente. Discurso sobre os dois mundos de Galileu, em 1632, e, finalmente, o memorável discurso sobre o método de Descartes, em 1638. Um espaço de 20 anos, as ideias e princípios chaves que fundamentam o método e a revolução científica são galvanizados e estabelecidos. Acompanhando culturalmente esse evento ideológico está um triunfo do anti-hierárquico e do secular protestantismo, servo do materialismo científico. A Guerra dos 30 Anos, iniciada em 1618, a chegada do Mayflower em 1620, o desenvolvimento das empresas coloniais pela França e Inglaterra, e para manter tudo ordenado e justificado, a invenção da régua de cálculo em 1632, da máquina de calcular por Blaise Pascal em 1637. Catum 1. Ick. Regente planetário Urano solar, 8º estágio do ciclo Man. Padrão morfogenético recebe inspiração. Firmadas as bases da revolução científica e estabelecido o protestantismo aquisitivo e secular, começa o 2º ciclo Catum, com o isolamento voluntário dos japoneses que, tendo assumido algumas ideias europeias,
preparam-se para uma incubação de 2 séculos antes de se projetarem como um dos líderes da industrialização no planeta. Na China, a queda da gloriosa dinastia Ming, de 1644, e a ascensão da dinastia Qing, Manchu, a última das grandes dinastias imperiais chinesas, confirma que essa civilização permanecerá ligada às tradições até bem depois do início da Revolução Industrial. Competindo com a língua iroquesa das nações, a base protestante da América do Norte continua a fixar raízes, enquanto a América Latina, sob vassalagem da Espanha e de Portugal, já faz brotar uma cultura genuinamente colonial. Todo o Novo Mundo é ironicamente suprido pelo Império de Benin, na África, e conclui com os interesses europeus no tráfico de escravos, a dinastia Mughal, na Índia, e o Império Otomano, no Oriente Médio, marcam as últimas fases do mundo islâmico medieval. Na Europa, a dicotomia mente-matéria e os princípios atomísticos do materialismo científico recebem nova inspiração da pena de Thomas Hobbes. O seu Leviatã, de 1651, discorre sobre o egoísmo natural do homem, alicerce necessário para o capitalismo, enquanto Der Corpore, de 1655, descreve um universo vazio onde as partículas se movimentam cegamente. No campo musical, o novo universo de coordenadas geométricas e de partículas matematicamente previsíveis é refletido na evolução da fuga. Catum 2. Akbal. Regente planetário, Saturno solar. 9º estágio do ciclo Men. Padrão morfogenético, recebe consagração. É através do gênio de Sir Isaac Newton que o novo campo recebe plena consagração, de 1664 a 1666, e é o período em que Newton faz pesquisas sobre a lei da gravidade, o imperativo para o paradigma materialista, seguido em 1666 pelo seu trabalho sobre o espectro e óptica, e em 1671 pela invenção do telescópio refletor. A consagração do novo campo morfogenético culmina com a criação do Observatório de Greenwich, em 1675, estabelecendo os atuais fusos horários uniformes e os meridianos. Nesse mesmo ano de 1675, Homer calcula a velocidade da luz e, baseado em coordenadas geométricas, tanto Newton quanto Leibniz desenvolve o cálculo moderno. Leibniz é o primeiro europeu importante a ficar impressionado com Ising e sua matemática binária, a qual ele foi apresentado por missionários jesuítas que retornavam da China. Enquanto os britânicos ampliam sua supremacia em alto mar até a América e a Índia, aparecem em cena vários imperadores notáveis, incluindo Kangxi, na China, de 1662 a 1722, e Luís XIV, na França, de 1661 a 1714. Enquanto Versalhes expressa em grande escala o novo racionalismo secular, Kangxi consolida a essência da civilização chinesa conservadora na cidade proibida de Beijing, que no caso acho que é Pequim. Catum 3. Can. Regente planetário Júpiter solar.
10º estágio do ciclo Mann. Padrão morfogenético semeia a vida diária. Enquanto os requintes da pintura realista dinamarquesa triunfam como norma visual da nova classe mercantil protestante na Europa, a isolacionista dinastia Edo Tóquio do Japão estimula e favorece sua nova classe comerciante. Na Rússia, Pedro o Grande faz com que os interesses daquele país fiquem mais afinados com os da Europa Ocidental. O texto de Sir Isaac Newton, Principia Mathematica, é publicado em 1687, estabelecendo como dogma os princípios subjacentes do novo paradigma científico, isto é, a ciência lida com regularidades observadas, aplicáveis em todo um universo que funciona como um relógio. Os elementos principais dessa concepção mecanicista encontram-se nas leis do movimento e da gravidade. Em 1696, esses princípios resultam na primeira máquina a vapor. Nas colônias da Nova Inglaterra, na América do Norte, os julgamentos das feiticeiras de Salem oferecem um contraponto protestante à Inquisição da Espanha. Ambos reforçam a mentalidade masculina racionalista do conquistador puritano do novo campo morfogenético cientificamente materialista. Catum 4. Titchan, regente planetário, asteroides solares. 11º estágio do ciclo Mann. Padrão morfogenético torna-se instinto secundário. Os princípios rigidamente matemáticos do materialismo científico tendo sido calculados e enunciados, e o globo rapidamente colonizado sob um padrão uniforme de tempo, de medida e de necessidade de aquisição da matéria, esse Catum presencia a grande expansão do tráfico britânico de escravos com o Benin da África Ocidental e a ascensão dos Sikhs da Índia como uma amálgama híbrida de influências hindus e islâmicas. Em 1697, também marca a derrota final e a sujeição dos últimos maias feudais da América Central. A aplicação dos princípios do materialismo científico produz a primeira usina de fundição de ferro em 1611, preparando assim o caminho para a indústria pesada. Com a publicação da óptica de Newton em 1704, segue-se em 1705 a confirmação de Halley da periodicidade de 76 anos do cometa que leva o seu nome. O próximo retorno, em 1781, é marcado pela descoberta do primeiro planeta moderno, o Urano. Catum 5. Cime, regente planetário, Marte solar. 12º estágio do ciclo Mann. Padrão morfogenético como base para a revelação. À medida que o Império Britânico é fortalecido com as concessões comerciais arrancadas aos Mughals. Desculpe, galera. Eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar nomes estranhos. Em 1717, o desenvolvimento das máquinas têxteis e a exploração das minas de carvão prenunciam o início da Revolução Industrial. Em 1720, a dinastia Manchu, na China, amplia sua influência até o Tibete, que, entretanto, continua a permanecer isolado em relação aos ventos de mudança que sopram em outras partes do mundo. O Tibete se mantém como o único centro hierárquico importante a conservar princípios originários do campo morfogenético anterior, isto até o seu colapso, em 1959,
Para suplementar e expandir a autoridade dessa nova concepção científica, pensadores como Voltaire e Benjamin Franklin são alguns dos primeiros expoentes daquilo que é chamado de iluminismo, a manifestação filosófica e expressão artística que acompanha o predomínio de uma visão de mundo racionalista e secular. Não obstante o triunfo do racionalismo, Franklin torna-se o primeiro grande mestre da ordem maçônica da América do Norte em 1733. Catum 6. Manique, regente planetário, Terra solar. 13º estágio culminante do ciclo Man. Padrão morfogenético estabelece base para novas habilidades, como o pleno desenvolvimento das minas de carvão e da fundição do aço, bem como das tecnologias têxteis. A Inglaterra de Newton torna-se a primeira base do mundo industrial. E esse fato, juntamente com o inconteste poderio naval e militar dos britânicos, assegura que o industrialismo será a base para o desenvolvimento de uma civilização planetária. Pré-requisito para se atingir a mente e consciência genuinamente planetárias. Atendendo a esse progresso, a urbanização do mundo começa com o abandono, por parte das pessoas do campo, das raízes rurais e o assentamento nas favelas industriais das grandes cidades. Na França, em 1751, o grupo conhecido como os enciclopedistas produz a primeira edição da Grande Enciclopédia, protótipo das enciclopédias racionalistas modernas. Em 1755, porém, o grande terremoto de Lisboa abala o otimismo racionalista, pois a Terra, excluída do domínio da vida e do racionalismo, somente é capaz de produzir efeitos irracionais. Fim do 19º ciclo Arral, começo do 20º ciclo Arral, semear o todo com a harmonia da semente estelar. Catum 7. Lamat, regente planetário Vênus solar. Primeiro estágio do ciclo Lamat. Padrão morfogenético realizado como lei cósmica. Criado o alicerce para a possibilidade de uma civilização global unificada, tem início o 20º e último ciclo Arral, do grande ciclo de 5.125 anos, com progressos não somente no campo da tecnologia, a máquina a vapor e o dióxido de carbono de Watt, mas também e principalmente na arena econômica e política. As novas tecnologias e a nova visão de mundo exigem sistemas de governo que lhes correspondam. Assim nascem o pensamento econômico capitalista do laissez-faire e a democracia industrial, com suas estruturas sociopolíticas inusitadas que substituem as monarquias agrárias. A sociedade lunar, na Inglaterra, bem como os maçons e os livres pensadores da América e da Europa, tomam a dianteira para assegurar a disseminação das novas ideias e da nova tecnologia, tomando emprestado a Federação Iroquesa e da Declaração de Independência. Os primórdios da Revolução Americana inauguram a próxima fase de transformação da sociedade humana e das bases materiais da própria Terra. Catum 8. Muluk, regente planetário Mercúrio solar, segundo estágio do ciclo Lamat, padrão morfogenético estabelecido como princípio de comunicação. Concluída com a Constituição de 1787, a Revolução Americana cria um modelo que destitui o antigo e assegura o poder democrático. Em 1789, a França segue o exemplo com a primeira destituição da monarquia estabelecida. Em 1788, na Inglaterra, o jornal The Times
começa a ser imprimido, criando normas para a comunicação no novo mundo industrial, além dos balões de ar quente em 1783 e da grande expansão da indústria algodoeira durante a década de 1780. Em 1789, Lavoisier estabelece os princípios racionalistas da química moderna, coroando as realizações da época. Em 1781, Herschel descobre o planeta Urano, o primeiro planeta moderno, cujos atributos simbólicos regem, entre outras coisas, a eletricidade e a revolução. Finalmente, em 1795, Hutton escreveu a teoria da Terra, criando a moderna ciência da geologia. Enquanto isso, poetas como William Blake, na Inglaterra, e artistas japoneses trabalhando com estampa xilográfica começaram a encontrar novas formas de expressar a admiração e as dimensões psíquicas da nova ordem secular. Na Alemanha, compositores como Beethoven e escritores como Goethe e Novalis anunciam a aurora do romantismo como expressão artística da era industrial. Fim do ciclo solar de inspiração. Começo do ciclo lunar de expiração. Catum 9. Ok. Regente planetário Mercúrio lunar. Terceiro estágio do ciclo Lamat. Padrão morfogenético estabelecido como princípio social. Com o estabelecimento da nova sociedade democrática americana e sua inclinação para a economia bancária e industrial dos hamiltonianos, o conceito de guerras de independência se espalha para as áreas coloniais da América Latina por volta de 1811. Essas lutas por independência são insufladas por liberais democratas como Hidalgo, Martí e Bolívar. A despeito dessas guerras, os Estados Unidos da América inauguram o seu neoimperialismo continental com a compra do território de Louisiana em 1803. A Guerra de 1802 entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha faz com que o poder da América seja reconhecido. Na Europa, Napoleão emerge da Revolução Francesa como o primeiro dos egotistas modernos, espalhando a sua visão de liberação por todo o continente europeu numa série de combates devastadores. Melhorias científicas e tecnológicas durante esse período incluem a vacinação, em 1796, a descoberta do cinturão de asteroides em 1801-1802, e a locomotiva em 1804. Está assegurando a primeira nova forma de transporte industrial. A litografia emerge como um eficiente recurso para a comunicação gráfica. Por exemplo, nos jornais. A visão romântica do noturno, o poderoso repouso da noite. Na pintura, na poesia e na música, parece apropriada à medida que o ciclo de energia galáctica para Bactum entra em sua fase de expiração lunar no 10º Catum. Catum 10. Xuen. Regente planetário Vênus lunar. Quarto estágio. Padrão morfogenético estabelecido como visão artística dominante. O temperamento romântico, já inflamado pelas forças contraditórias da Revolução Popular e revolta contra a maré irreversível do progresso material, com a sua oposição entre a individualidade e o misticismo, e representado pelos gênios de Goya, Blake e Beethoven, e Goethe, torna-se norma estilística. No Japão, que já está cultivando sua própria sociedade secular mercantil,
Essa tendência é refletida no trabalho de artistas como Hiroshi e Hokusai. Nessa época, a Revolução Industrial é um fato estabelecido. As novas cidades industriais que se espalham por toda a Inglaterra. A nostalgia da era medieval, o ponto de reencontro romântico da guerra pela independência da Grécia. A Revolução Populista na França em 1830 e o desenvolvimento da arquitetura industrial. Tudo isso incita a imaginação artística romântica, antecipando as necessidades da nova sociedade urbanizada. A pesquisa científica da eletricidade continua a passos largos. Ampère e Ohm desenvolvem a teoria das correntes elétricas, enquanto os princípios da fotografia são formulados por alguns pioneiros. Catum 11. Ebb, regente planetário, terra lunar. Quinto estágio do ciclo Lamarck. Padrão morfogenético experimentado como natureza humana inevitável. Uma vez estabelecidos os fundamentos socioeconômicos da ordem industrial global, esse estágio representa um passo audacioso para o materialismo avançado, exemplificado pela expansão imperialista europeia, bem como pelo cumprimento da doutrina americana do Destino Manifesto e pela guerra entre México e Estados Unidos. O grande império chinês finalmente abre as suas portas para a exploração europeia, e apesar da rebelião de Taipei, mediante esforços combinados, a Europa mantém o controle. O desenvolvimento do código Morse e do telégrafo, além do surgimento da fotografia, garantem o progresso contínuo dos meios populares de comunicação, estabelecendo assim a ideia de mass media. A descoberta de Netuno, planeta do inconsciente coletivo, em 1844, o surgimento de Bahá'í na Pérsia e a filosofia de Karl Marx na Europa anunciam o potencial para as visões globalistas não imperialistas. As revoluções de 1848 realçam o atrito causado pela rápida disseminação das novas tecnologias, a máquina de costura, o concreto, a anestesia e sua incapacidade em serem acomodadas por um planejamento social adequado. Em 1851, é inaugurada em Londres a primeira Feira Mundial de Tecnologia, em Foucault. Demonstra a rotação da Terra. Catum 12. Ben, regente planetário, Marte lunar. Sexto estágio do ciclo Lamarck. Maturidade plena do padrão morfogenético cíclico. Durante esse período, os princípios apresentados no primeiro Catum deste Bactum alcançam um nível sem precedentes de poder material e expansão. Sob o reinado da Rainha Vitória, a Inglaterra controla a Índia, e no mesmo ano de 1858, a China torna-se um joguete dos interesses europeus. Em 1864, o Japão se abre para o Ocidente, enquanto no período da restauração de Meiji, a nação japonesa passa a empenhar-se em uma rápida industrialização. O ano de 1855 marca o aparecimento dos plásticos sintéticos e da celuloide, seguido das fornalhas de aço de Bessemer, a dinamite, a máquina de escrever, experiências conclusivas em eletricidade e a teoria do eletromagnetismo. A ciência materialista também triunfa com a origem das espécies de Darwin em 1859 e com a teoria genética de Mendel
Em 1865, a ascensão e expansão do imperialismo russo tem a sua contraparte na América do Norte com a Guerra Civil Americana, que finalmente torna-se a alavanca que impulsiona toda a América à industrialização. A conclusão do sistema europeu de via férrea em 1870, a Guerra Franco-Prussiana em 1871 e o impacto da fotografia na arte popular constroem um cenário para a pintura impressionista e para a experimentação artística individual. Catum 13. X. Regente planetário, asteroides lunares. Sétimo estágio do ciclo Lamarck. Começo da autotranscendência do padrão morfogenético estabelecido. Aqui, com o sétimo estágio místico do ciclo Lamarck, correspondendo a X, o selo do feiticeiro, forças invisíveis misteriosas começam sutilmente a dar uma nova forma à dialética do campo morfogenético. Essa era marca o início da cultura modernista, o trabalho dos grandes gênios da eletricidade, Tesla e Edison, as tecnologias elétricas da luz, do telefone e do fonógrafo, o surgimento do transporte motorizado e da metralhadora. Em 1885, avanços da engenharia do aço, a construção da ponte do Brooklyn, da Estátua da Liberdade, da Torre Eiffel. Tudo isso tendo como contrapartida os ensinamentos de Ramakrishna e de Madame Blavatsky. A Feira Mundial de Chicago e o Conselho Mundial das Religiões, em 1893, representam uma abertura com vistas à consciência global. Ao mesmo tempo, problemas trabalhistas, greves, a filosofia dos anarquistas e do terrorismo e da derrota final dos índios norte-americanos em 1891. Em seguida, o surgimento da religião da dança dos fantasmas fazem com que o poder industrial procure se proteger ainda mais, empenhando-se em políticas de coerção e repressão colonialista. Catum 14. Men. Regente planetário, Júpiter lunar. Oitavo estágio do ciclo Lamarck. Os princípios superiores do padrão morfogenético permeiam o campo do pensamento. Aqui temos o pleno surgimento da cultura modernista. Arranha-céus, cinema, raio-x, aviões, automóveis e as teorias da radiação do elétron e do próton, da relatividade, a teoria quântica, a migração dos continentes e a psicanálise, todos eles elementos que apontam para uma acelerada mudança sem precedentes e, em última análise, os fundamentos de uma visão de mundo não materialista. A Guerra Sino-Japonesa, em 1894, seguida em 1906 pela guerra entre a Rússia e o Japão, consolida o poder militar e industrial do Japão na bacia do Pacífico Ocidental. Em 1911, Sun Yat-sen procura reabilitar e modernizar a China. O colapso final do Império de Benin na África Ocidental em 1890 confirma a submissão da África às potências europeias, deixando apenas o estagnado Império Otomano como o último bastião da civilização não industrializada e não colonizada no mundo. Todavia, não obstante o rápido avanço do progresso material e do conhecimento científico, as forças contraditórias dentro do campo promovem a Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar com todas as guerras, entre aspas. Catum 15. Cib, regente planetário, Saturno lunar, nono estágio do ciclo Lamarck. Impulso galáctico em direção ao novo ciclo começa a ser sentido. Acompanhando os efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Bolchevique na Rússia,
do subsequente fortalecimento dos fascistas conservadores na Europa e do colapso econômico em 1929, surgem a teoria e a tecnologia atômica, incluindo o computador Geiger e o ciclotron, o desenvolvimento da teoria do Big Bang em 1927 e a descoberta dos nêutrons em 1932. Em termos tecnológicos, a comunicação de massa é impulsionada pelo desenvolvimento do rádio e do cinema falado. Obviamente, durante esse período, a civilização industrial global encontra-se numa encruzilhada. Sérias questões são levantadas pela crescente crise econômica com respeito à industrialização implacável. Gandhi na Índia e Roerich, com o movimento da Pax Cultura, formulam concepções que questionam e vão além do industrialismo. A descoberta de Plutão, regente do mundo subterrâneo e da transformação, em 1930, pronuncia a tendência para níveis ainda mais profundos de materialismo e, por fim, a transformação da própria matéria. Como complemento à crise da civilização industrial, observa-se os primeiros impulsos na direção de uma visão holística de mundo com o holismo e evolução, de John Smuts, de 1924. A filosofia sinergética de Buckminster Fuller e os princípios da onda sintetizante em O Universal, de Walter Russell, e a abrangente psicologia do inconsciente de Carl Jung. Catum 16. Caban, regente planetário Urano lunar, 10º estágio do ciclo Lamat. Padrão morfogenético atinge o clímax do poder. Não há dúvida de que os eventos deste Catum marcam os momentos mais irreversíveis de todo o Bactum, selando o destino do resto do ciclo. O colapso e a depressão econômica do mundo capitalista são artificialmente superados por uma economia de guerra de inaudita magnitude. Embora catalisada pelos fascistas revisionistas, a Segunda Guerra Mundial e o seu derradeiro instrumento, a bomba atômica. Não era nenhuma surpresa. Foi Einstein quem primeiro aconselhou Roosevelt a respeito da bomba, em 1939, o mesmo ano da invenção do radar. O desenvolvimento do plutônio, o primeiro elemento artificial, em 1940, seguido da primeira reação nuclear, em 1942, do Projeto Manhattan, em 1994, e da detonação da primeira bomba atômica, em 1945, são as etapas críticas que selam o destino do planeta. Após os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki e o fim da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa militar torna-se o fator mais importante na economia das nações mais poderosas, os Estados Unidos e a União Soviética. Coincidentemente, em 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos dá início aos estudos do seu livro azul e às investigações sobre os OVNIs, e a Grã-Bretanha atinge o poder nuclear. Em 1948 é a vez do poder nuclear russo e do desenvolvimento da bomba de hidrogênio por parte dos Estados Unidos, inaugurando-se assim a corrida armamentista e a tendência à guerra total. A tendência à guerra total é compensada pela criação das organizações globalistas e ainda não plenamente utilizada das Nações Unidas. Em 1948, o rádio é suplementado pela televisão, assegurando-se, dessa forma, a implementação de uma filosofia consumista para manter a mentalidade aquisitiva e a economia das nações industrializadas no Ocidente. Catum 17. Etnab, regente planetário Netuno lunar, 11º estágio do ciclo Lamat. Padrão morfogenético mostra o começo da dissolução da estrutura. Com a Guerra Fria servindo como tela de fundo, esse período começa com as extraordinárias descobertas do DNA, de 1953, dos cinturões de radiação de Van Allen,
em 1958, e das placas tectônicas em 1964. São desenvolvidas as novas tecnologias de informação, como o aparecimento dos computadores em 1955, enquanto tem início a era espacial, com o lançamento da Sputnik em 1957, o primeiro voo espacial tripulado em 1961, o primeiro homem na Lua em 1969, os primeiros satélites a orbitarem a Terra e o lançamento das sondas planetárias em 1971. A introdução do conceito de noosfera como invólucro mental da Terra de Teilhard de Chardin em 1955 e de campo psi de Oliver Reiser em 1966 formam o conceito para esses eventos. Enquanto isso, com a liderança da tecnologia japonesa, o fermento cultural da civilização industrial é ativado pela difusão das filosofias asiáticas, Zen, hinduísmo e budismo tibetano, e pelo surgimento da cultura eletrônica popular do rock and roll em 1956. Que se torna um fenômeno mundial com o surgimento dos Beatles em 1964, a Guerra do Vietnã, o movimento popular contra a Guerra Mundo e o predomínio das drogas psicodélicas também contribuem para a dissolução das estruturas tradicionais no campo industrial global. Os tumultos estudantis na Europa, México e nos países do Bloco Leste complementam a agitação da Revolução Cultural Chinesa. Surge, em 1970, o movimento ecológico, que é a primeira resposta popular à deteriorização das condições ambientais devido ao abuso industrial. Mas em 1971 é feito o maior teste subterrâneo com bomba até então. A explosão detonou o equivalente a 10 bilhões de toneladas de TNT a 6.000 pés de profundidade no mar que rodeia a ilha de Amchitka, nas Aleutas do Pacífico Norte. Catum 18. Kawak, regente planetário Plutão lunar. 12º estágio do ciclo Lamat. Padrão morfogenético atinge o máximo de entropia. Começa a transformação. A política do petróleo, marcada pela guerra no Oriente Médio, o aparecimento do terrorismo global e o entrincheiramento das superpotências em uma política nuclear insana, prenunciam o impasse final e o colapso da economia mundial dependente da fabricação de armas e da petroquímica. A desintegração entrópica da civilização industrial global é acompanhada pela exploração espacial que programa sondas para Vênus. Em 1975, Marte. Em 1976, Júpiter. Em 1981, Saturno. Em 1983, Urano. Em 1986, Netuno. Em 1989, Plutão. Em 1992. O surgimento desses sistemas sofisticados de comunicação global e também os abalos sísmicos e vulcânicos da placa tectônica do Pacífico nas décadas de 70 e 80, culminando com os eventos caóticos e irrevogavelmente transformadores de 1987 a 1992, incluindo a mudança de frequência ressonante em 1987, com o simultâneo colapso ou reagrupamento dos governos mais importantes e o surgimento do paradigma do campo ressonante, juntamente com uma rede unificada global de comunicação, operando com bases de comando biorregionais. Esse período é fundamental para preparar o fim, não apenas do Bactum, mas de todo o feixe de radiação sincronizante de 5.200 tum. Nessa época de transformações tempestuosas, a onda da história encapela-se em toda a sua extensão. A aceleração máxima
e a entropia aleatória ocasionam círculos de sincronização cada vez maiores. Fim do 10º Catum e do ciclo de expiração galáctico-lunar. Começo do ciclo de inspiração solar. Catum 19. Ahau, regente planetário de ativação galáctica Plutão solar. 13º estágio do ciclo Lamate. Padrão morfogenético conclui a autotransformação. Com o 260, Catum, de todo o grande ciclo de 52 e último ciclo de ativação galáctica, além de ser o primeiro desde a inauguração da filosofia materialista científica de 1618 a 1638, esse Catum marca a transformação final e a reversão do campo em sua totalidade, o surgimento das tecnologias não materialistas e ecologicamente harmônicas, há muito preparadas por pensadores como Tesla, Fuller, Russell, em complemento à nova sociedade midiática descentralizada e o entendimento da relação ressonante entre os campos de força psíquico e solar, bem como as suas repercussões na compreensão sobre a saúde e a doença. São as principais contribuições deste período. A mobilização de forças sociais globais para a desmilitarização e da desindustrialização, embora dificultada por elementos reacionários, incluindo a ascensão da China, acaba por ser bem-sucedida na época do fim do ciclo de 2012. Nesse ponto, o processo de sincronização de todo o grande ciclo alcança novos picos e a globalização da sociedade humana assume uma inclinação inédita em direção à sintonia galáctica. O fechamento do ciclo é marcado por um clima festivo, uma sincronização de formas míticas e um tom de regeneração espiritual, até então desconhecidos na fase histórica, anunciando como o retorno dos maias. O fator Maia dá o toque final enquanto o planeta obtém uma articulação consciente do seu corpo de luz, entrando assim no próximo estágio evolutivo e assegurando que a comunidade galáctica terá um novo membro. IMIX. Sincronização galáctica. Sincronização com o além. Falar de sincronização galáctica, sincronização com o além, é exceder todas as fantasias e todos os nossos sonhos mais absurdos com ETs e OVNIs, os irmãos do espaço. Não são entidades alienígenas, mas emanações do próprio ser. E o ser é, em sua essência, luz e energia radiante. E viemos da luz e à luz retornaremos. Durante o tempo em que estivemos tecendo a nossa narrativa histórica, participamos da revelação de um ser maior, mas pela própria natureza dessa fase do feixe de radiação galáctica sincronizante de 5.125 anos, 5.200 tum, em que estamos envolvidos, perdemos de vista tal fato. Moldado nos períodos progressivamente acelerados dos 13 ciclos dessa radiação, nosso planeta chegou a um estágio avançado de sincronização consciente de elementos constituintes. Isso foi ocasionado pelas formas complexas de DNA que induziram a um salto artificial, o impulso da civilização cuja meta, na verdade, é a aceleração e a transformação da matéria. Essa é a ressignificação crucial do 13º ciclo Bactum 12, de 1618 a 2012. Uma vez atingida essa transformação crucial da matéria, em 16 de julho de 1945, 2 processos básicos foram postos em funcionamento. Um envolvia o enaltecimento materialista do poder, representado pela defesa da ordem social e industrial, que predomina no globo, e o outro, a aceleração dissonante no campo ressonante do planeta, resultando em um amplo espectro de efeitos que vai dos avistamentos de OVNIs e do intensificado psiquismo aos abalos na placa tectônica e ao terrorismo.
A razão para os intensos efeitos subjetivos experimentados pela psique humana está no impacto global da radioatividade e da poluição eletromagnética na infraestrutura do DNA, provocando uma crescente casualidade e entropia do comportamento. Mas essa resposta do DNA, cuja atitude é de ruptura social na esfera humana, inclusive com o aumento da incidência do câncer e com o surgimento de novas doenças, como a AIDS, na verdade é apenas um complemento do que ocorre no organismo hospedeiro maior, a Terra. O corpo ressonante da Terra, a infraestrutura vibratória que literalmente conserva unido esse corpo perceptível pelos sentidos, encontra-se numa condição de febre intensa, chamada dissonância ressonante, lembrando que os planetas funcionam como giroscópios que mantêm a frequência padrão de suas órbitas. Observamos que eventos de impacto ambiental, desde 1945, têm ativado uma onda vibratória dissonante que afeta a rotação do planeta. Se a dissonância não for refreada como uma reação nuclear descontrolada, o resultado final será uma oscilação progressiva no movimento da rotação e uma subsequente quebra de forma planetária. A Terra poderia fragmentar-se em corpos menores à semelhança dos asteroides. A fim de controlar a crescente dissonância de frequência, ajustes de ondas são realizados por núcleo de cristal da Terra, até que seja atingida uma nova ressonância harmônica de frequência um pouco mais alta, regulando-se a dissonância para que assim haja estabilidade em um outro nível de ressonância. E se esse nível puder ser alcançado antes de impactos destrutivos adicionais sejam aplicados ao campo planetário, seja como aumento de dióxido de carbono, seja com novos testes nucleares, então a Terra terá percorrido com sucesso os 5.200 tum do feixe de radiação sincronizante. Como se pode ver, a aceleração do DNA através do feixe de radiação é promovida até o último momento possível, antes que ocorra uma sincronização crucial. Essa sincronização, tendo lugar no pico de uma máxima aceleração e entropia dissonante, requer uma interface entre a infraestrutura do DNA e as harmonizações vibratórias que ocorrem durante os processos de auto-organização e auto-saneamento da vida da Terra, como um campo total. Falar sobre a interface da infraestrutura do DNA como as harmonizações vibratórias da Terra é evocar as intenções espirituais purificadas de um coletivo sincronizado de seres humanos que entendem ser, nesse momento em particular, a responsabilidade perante o planeta, mais importante que outros compromissos e interesses. Muito mais importante. Tal evocação está na natureza de um mistério planetário, um rito de passagem que sinergiza campos de força até então pouco conhecidos, em uma manifestação radiante. Isso é o que se quer significar com convergência harmônica. Ocorrendo em 16 e 17 de agosto de 1987, por meio desse evento, o roteiro do Armagedon entra em curto-circuito, mas a possibilidade de um novo céu e de uma nova terra está presente em toda a sua plenitude. É preciso ter em mente que, da perspectiva do fator Maia, a aceleração do clímax do 13º ciclo Bactum 12 é apenas uma fase do campo ressonante galáctico, o campo de 64 palavras códigos do DNA. O fator que é agilizado e sincronizado durante a passagem pelo feixe de radiação sincronizante de 5.200 tum é somente a porção central de um gráfico de frequências ressonantes cujo código é formado de 260 unidades. Nesse ponto de densificação da matéria, não apenas perdemos de vista o campo total de DNA, do qual somos artífices, mas, o que é pior, esquecemos a matriz maior,
o módulo harmônico galáctico que nos envolve por completo. Para melhor entender o momento catártico que envolve todo o nosso ser, vamos tecer algumas considerações sobre a tecnologia e a transformação. Se é objetivo do fator Maia conduzir-nos além da tecnologia, também o é atravessar o olho do furacão, a transformação da matéria, estimulada pela tecnologia, penetrar o olho do furacão e enfrentar o contraspin da história transcendente. O caminho de volta nos ovuia da intemporalidade, cujas ondas harmônicas irradiam concentricamente do que não tem começo para o que não tem fim, a fonte única, o ser sempre presente.